E aí galera, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu venho trazer uma build de quarta classe, a build de tiro crescente. Eu migrei da build de disparo certeiro para tiro crescente, mas disparo certeiro continua forte. E nesse vídeo eu venho não só falar sobre como eu montei a build de tiro crescente, mas também comparar com a build de disparo certeiro que foi meta durante toda a parte final do período das terceiras classes de sentinela, e continua bem forte. Então a gente vai comparar o quão forte uma build está com relação à outra. Então, primeiramente falando da skill tiro crescente, ela é como se fosse uma mistura da skill de disparo certeiro e da skill de tiro preciso. Por quê? Porque ela tem 1 segundo de fixa, ela tem 1 segundo de variável, 0,5 segundos de pós-conjuração e uma recarga de 0,15 segundos. Isso quer dizer que você precisa da mesma quantidade de redução de pós-conjuração que tiro preciso tem, de 70%. E você precisa da mesma redução de fixa que disparo certeiro tem, de 1 segundo. E tem um porém, em que ela tem um alcance bem menor do que disparo certeiro, mesmo sendo uma skill single target, e ela tem um consumo de SP um pouco elevado, para não dizer muito elevado. Ela vai dar dano conforme a quantidade de skills que você usa enquanto você não sai do lugar. Então você vai ter o primeiro dano, que vai ter um bônus de 10%, e você vai ter quando usar a segunda skill você vai ter um bônus de dano, mais 20%, quando você usar a terceira skill você vai ter mais um bônus de dano de 30%. E quando você usar a terceira skill em diante, você vai recuperar 3 de AP. Na primeira e na segunda vez que você usa skill, você recupera 1 de AP. Então ela também vai ser uma skill que você vai usar para regenerar AP, para você poder usar ventos sinistros. Quando você usa ventos sinistros, você, além do ilimitar que você ganha, nesse rebalance que a gente tem agora, você tem 60 segundos do buff, né, ativado, em que você vai ter mais um bônus de 20% de dano, especificamente na skill de tiro crescente, além de aumentar o dano causado contra as raças bruto e peixe, mas vamos focar na skill aqui agora. E agora nós vamos para a build, começando como que a gente vai tirar 1 segundo de conjuração fixa. Existem várias formas de tirar esse 1 segundo de conjuração fixa, da mesma forma que a gente tirava na build de disparo certeiro. Vocês podem ver os últimos vídeos para ter algumas ideias de algumas combinações, mas aqui eu escolhi tirar através da bota temporal de destreza, que ela vai tirar 0,5 de conjuração fixa, e além disso eu continuo usando o visual de capa, que encantado, né, com a pedra de fixa 1, que reduz também 0,5 segundos de conjuração fixa. Já estão chegando, em breve, já no episódio 18, já vão chegar botas que tiram 1 segundo de fixa, né, e isso vai começar a ser o padrão daqui pra frente. Então esse encantamento vai começar a mudar, né? Vai ser um encantamento que vai ser mais usado para builds de classe mágica. Mas enquanto esses equipamentos não chegam, essa é a forma que eu tiro 1 segundo de conjuração fixa. Começando pelo hatch que eu estou usando na build, eu continuo usando a diadema. Eu sei que ela bufa tempestade de flechas e disparo certeiro, mas ela também ela vai dar bônus a cada 2 refinos de ataque, mais 15 de ataque. A cada 3 refinos ela vai dar dano crítico, que agora sim serve para a build que a gente está usando. Não servia para disparo certeiro, mas serve para tiro crescente. E vai dar também um bônus de refino. A cada 4 refinos vai te dar um bônus de dano físico à distância. Mas o mais importante na diadema é que você pode encantar ela tanto com a joia temporal de sorte. Ela vai do nível 1 ao nível 3, aqui eu consegui uma no nível 2. Ela vai dar taxa de crítico e dano crítico e ataque da arma a cada refino. Ela é quase como uma insígnia de talento, né? Ela é quase como uma segunda insígnia de talento. Se você conseguir no nível 3, ela ainda tem mais bônus, é excelente. E além disso, também você pode encantar com a insígnia de talento, que você tem mais crítico, que você vai ter mais dano crítico, e você pode upar ela da mesma forma que você upava o memorável. Agora vamos para Asas Vitoriosas, que eu uso no meio. Ela tá com pós-conjuração topada. Eu não usava nenhuma carta nela, esperando alguma carta que fosse vir, que no caso seria a carta Isaac, que não veio no último evento, que teve da Caçada Real. Mas como vai vir só ano que vem, até lá muita coisa vai mudar, eu resolvi colocar uma carta Dramon Abismal, porque essa carta ela vai combar com a carta que eu uso na bota, que é uma carta Tritão Abismal, e vai dar
dano crítico mais 15%. Já voltando para a bota, eu uso encantamentos de Mira Apurada 4 e Delírio. Aqui eu uso Delírio porque para combar com Brasão. Eu não estou usando Brasão de Age, eu vou explicar por que mais tarde. Nesse brasão aqui tem uma pedra de Age 3, tem espírito do lutador 6, também é bom para dano, e a pedra de lucidez, que ela vai dar dano físico contra todos os tamanhos quando comba com a bota temporal de destreza com encantamento de delírio. Aqui eu uso, nos dois acessórios eu uso carta mímico do vazio, que ela vai te dar dano crítico mais 15%, questão de dano crítico, essa é a melhor carta no jogo atualmente, que vai no acessório no caso, né? E no outro acessório eu uso o cordão do Falcão do Vento. Ele comba com a Gakung. Eu vou falar da arma agora, né? Mas já vou falar do acessório que comba com ela. Ele sem combo, ele vai te dar ataque da arma, que é uma coisa bem legal. Mas combando com a Gakung Primordial LT, ele vai te dar dano físico contra todos os tamanhos. E se o refino tiver mais 10, vai te dar um bônus de dano físico à distância e de tiro crescente. Então é o primeiro item que vai buffar diretamente a skill tiro crescente. E se você botar no grau C ou mais, você consegue ter tanto com, que a skill tiro crescente ela escala com, quanto P-ataque mais 5 e vai te dar ainda mais dano de tiro crescente. Agora vamos direto para a arma. Na arma, antes de chegar às primordiais LT, né, de ter um sistema de reforma e de grading, eu tinha alguns arcos que eu usava em diferentes situações, mas uma coisa que é bom deixar bem explícito é que normalmente no sistema de grade, que é um sistema que não é nada barato de você fazer, né, você gasta muito Zen, muito recurso para fazer, é sempre bom você escolher o que você vai dar grading. Então, principalmente nesse início, em que muitos itens estão vindo ao mesmo tempo, né, é bom você saber mais ou menos, ter uma ideia do que vai vir, e escolher o que vale mais a pena você fazer, você dar o grau, né? Você aumentar o grau do seu item. Nesse caso, eu comecei a usar uma Gakung no grau C, porque no grau C eu pego todos os bônus do combo do cordão, e eu escolhi usar um arco mais geral, em que, por exemplo, nos encantamentos eu tenho a segunda linha dano físico contra chefes, não contra uma raça específica. A primeira linha poderia ser dano físico contra algum elemento, né? O mais comum seria sombrio. Eu acho que, na minha opinião, dano físico contra elemento é a melhor linha da primeira. O melhor encantamento dessa primeira linha. Depois disso pode vir ataque, mas nesse ponto do jogo, o ataque, que é o máximo, mas se eu não me engano é 40 nessa primeira linha, ela não vai dar toda aquela diferença, né, de um modo geral. Então eu acho que ainda é melhor você ficar com dano físico contra algum elemento nessa primeira linha aqui. Nas cartas, eu uso uma carta Cavaleiro do Abismo, né, uma carta padrão aqui. Na verdade, eu estou usando aqui para testar, mas eu vou trocar ela para uma Andarilho Poluto. E na primeira carta, eu uso uma carta Freona Espacial. Essa carta Freona Espacial, ela por si só, sozinha, eu não acho que ela é muito boa, porque você perder uma carta Andarilho Poluto da arma não é muito bom. É 30% de dano em tamanho, que é um multiplicador que vai ficando cada vez mais escasso no decorrer do jogo. Mas nesse momento eu tenho essa carta Freona Espacial porque eu estou usando um traje de Freone. Esse traje de Freone ele chegou no último oval, ele é bem legal, ele tem vários graus com diferentes bônus que dá, mas mesmo sem grau ele vai te dar ataque mais 100, vai te dar ataque a cada refino, vai te dar P-ataque a cada refino. No refino mais 7 ou mais vai te dar dano físico à distância. Precisão perfeita vai te dar no mais 9. Se você estiver usando build de disparo certeiro, é excelente. E se tiver no refino 11 ou mais, vai te dar pós-conjuração menos 15%, que é somente 1% a menos do que uma Automatron com P-pós te dá. E isso te dá já no refino mais 11. Eu sei que é uma armadura nível 2, ou seja, você vai gastar mais recursos para conseguir refinar ela, né? Mas você tendo ela no mais 11, você quase, sem grau, claro, você quase consegue chegar numa Automatron. Eu vou postar em breve um vídeo fazendo a comparação da Automatron com os diferentes graus do traje de Freone. Mas o que eu posso adiantar é que, mais ou menos no grau D ou C, ele continua batendo de frente com a Automatron. E no grau B, que é o grau em que você ganha dano físico contra todos os tamanhos, mais 15%, ela começa a passar
ela passa a Automatron, né? Mas claro, requer muito recurso para você refinar do grau B pro grau A. No grau D, só falando do grau D, vai te dar ataque e ataque da arma. E o grau C, ele vai te dar com mais 5, o que eu sinceramente acho um desperdício você elevar até o grau C para você ganhar somente com mais 5. Então, a minha recomendação nesse traje aqui é que ou você use, ou você deixa no grau D e joga assim, ou você se prepara, né, junta recursos para você elevar até o grau B. Porque se você levar até o grau C, não compensa, vai mudar nada, basicamente. Né? Você só vai gastar recurso para não mudar nada. Então, ou você deixa no D, ou você deixa no B ou no A. No caso, seria assim. Mas, além disso, ela tem um combo com a carta Freone, né? Que é muito bom para build de disparo certeiro. Mas o combo que eu acho super forte é a carta Freone, combo com a carta Freone Espacial. Vai te dar P-Ataque mais 10, T-Crit mais 5, e a cada 3 refinos da armadura vai te dar dano crítico mais 4%. Esses bônus aqui, eles compensam você atirar o andarilho poluto da arma. E isso faz com que, basicamente, você colocando uma freone espacial na arma, você ganha um bônus de taxa de crítico mais 100. Então, basicamente, somente com seus status e essa carta freone espacial, você consegue bater a taxa de crítico necessária para qualquer MVP ou mob do jogo nesse momento. Se eu não me engano, o que mais precisa de taxa de crítico das instâncias e chefes nesse momento é o Andaraz Infernal, precisa mais ou menos de uma taxa de 130 de crítico. Mas com essa arma você consegue uma taxa de crítico bem legal. Eu aqui usando basicamente nada, nenhum equipamento que me dê crítico, além da freone espacial, eu consigo bater 167 de crítico, o que é mais do que necessário para fazer qualquer conteúdo do jogo. Isso quer dizer que você consegue eliminar outros equipamentos que te dão crítico, você está usando para você ter taxa de crítico, por equipamentos de dano. Então por isso que eu estou usando, por exemplo, o brasão de força, né, que eu havia mostrado antes, porque antes eu usava o brasão de Age combado com o cachecol físico de Schmidt para ter mais de 25 de crítico, mas agora eu não preciso disso. Agora eu consigo usar um familiar de combate, que vai me dar pós-congeração 5 e 2% de dano físico contra todas as raças. E além disso e por causa disso eu consigo colocar, por exemplo, uma carta mímico do vazio, que nem eu havia mostrado aqui. Certo? Então, esse é o combo que eu escolhi usar. Eu confesso que eu tenho gostado bastante do show. Ele pode ter tirado um pouco da flexibilidade de eu ter vários arcos, mas essa flexibilidade foi perdida no momento em que o melhor que você consegue extrair daquele arco é quando você eleva o grau dele. Então, eu escolhi usar esse arco com essa carta freone espacial de uma forma mais permanente. E finalizando aqui, eu uso na capa um manto temporal Age. Ele é melhor do que o manto branco físico, ele é melhor do que o manto temporal de força para essa build, porque a cara dos refinos, além do ataque, ele também te dá dano crítico mais 3%. E agora vamos falar sobre o Alt X. Nessa build aqui eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade, porque você acaba não precisando ter tantos sombrios ou encantamentos de pós. Eu consigo usar, por exemplo, esse escudo, que pra mim ele não sai da build de jeito nenhum. Ele é muito bom, ele é excelente, que é o escudo sombrio Mega Repente. Ele vai te dar crítico, né? Ele vai te dar bastante crítico. Ele vai te dar T-Crit também, a cada 3 de finos. E T-Crit é um bom multiplicador de dano, né, para você conseguir usar. Ele vai te dar velocidade de ataque, ele vai te dar dano crítico, ele vai te ajudar a fechar várias coisas na build. Nesse momento eu não estou usando a taxa de crítico não está sendo totalmente necessária para mim, mas ele acaba dando tantos outros bônus que ele acaba compensando. Ele me ajuda no attack speed, ele me dá mais dano crítico, ele me dá T-Crit, né? Em basicamente quase todos os sombrios que eu vou mostrar aqui, eu tenho um encantamento de velocidade de ataque mais 1. A exceção é justamente na manopla. A manopla eu tenho um ataque mais 15. A manopla sombria Mega Repente. Ela também é excelente. Ela vai me ajudar com a pós-conjuração, vai me ajudar com a velocidade de ataque e vai me dar também um pouco de P-ataque e de ataque também por refino.
Os outros combos são padrão, a duplinha do Sombrios Penetrante, né, na malha e na greva, e no colar e o brinco Mastodonte, né, o combo padrão dos sombrios, dos melhores sombrios endgame nesse momento. Como encantamento, eu uso no topo o encantamento de Atirador de Elite, ele vai me dar ataque. No baixo eu também uso o encantamento de Atirador de Elite 2, que também vai me dar ataque. E no meio eu uso uma troca de destreza para ajudar a fechar a conjuração variável dessa build. Então, pessoal, agora nós vamos testar o dano da skill Tiro Crescente. Aqui eu vou usar somente bolinho e o resto vão ser consumíveis de Attack Speed. Eu vou usar Calamity Gale, né, Vento Sinistro, para poder testar o dano, o máximo de dano que a gente consegue chegar. Então vamos lá. E é isso, a gente viu que a gente conseguiu chegar em quase 60 kk de dano, e isso somente usando bolinho, né, e nenhum consumível a mais. Então, pessoal, agora falando da build de disparo certeiro, ela tem requerimentos um pouco diferentes do que Tiro Crescente. Ela é uma skill que ela requer mais pós-conjuração para você spamar o máximo, maior redução de pós-conjuração para você spamar o máximo com 193 de Attack Speed. Você precisa de 93% de pós-conjuração, mas nesse caso aqui eu tenho 92%. Esse 1% que falta, ele era da armadura Automatron, que quando ela tinha o módulo de IP pós, ela reduzia 16% da sua pós-conjuração, mas agora eu tenho usado o traje de Freone, que é uma armadura mais forte, né, em graus mais altos, e ele só dá uma redução de 15% de pós-conjuração. Mas eu vou manter ele no sentido mais de comparação. Você pode suprir essa porcentagem de falta de pós-conjuração usando, por exemplo, um Pet Lady Branca, que até na lealdade mais baixa ele vai te dar uma redução de 1% de pós-conjuração, que é o que você precisa aqui. Mas para tentar manter os mesmos equipamentos que eu tenho usado nas duas builds e poder comparar depois, eu vou manter esse Alt-Key aqui. Então, eu vou manter a diadema temporal, né, de atirador. Ela vai buffar a skill Disparo Certeiro a cada 3 refinos. Ela vai dar um bom aumento, né, no dano da skill. Se você comparar com Arco Certeiro e Espólio de Cécio, eles vão dar uma redução ainda maior, né? Na verdade, vão buffar a skill ainda mais. Mas eu estou usando a diadema aqui para continuar usando a H-Kung, Primordial LT, já no grau C, porque ela também vai buffar a skill Disparo Certeiro. Ela vai reduzir a recarga, e além disso ela tem um combo com um cordão, né? Mas eu já tinha falado antes que é um combo que buffa tiro crescente, mas não é só isso, ele também te dá ataque da arma mais 10%, ele vai te dar um dano físico contra todos os tamanhos mais 15%. Então, além disso, se estiver no grau C, vai te dar P-ataque mais 5%, o que também é bem legal. Então eu mantive isso aqui. A maior diferença aqui é que eu estou usando uma carta Verme Sombrio com Rosto também, para poder bater a pós-conjuração necessária, né, para você spamar a skill. E a outra diferença que eu tenho nessa build também é que eu estou usando um escudo da recarga. Esse escudo é excelente, ele te dá 10%, ele te dá uma redução de 10% de pós-conjuração se o refino tiver no mais 10. Além disso, eu estou usando os visuais com redução de pós-conjuração com Pedras de Demora, que se o visual topo, meio e baixo estiverem encantados com essas Pedras de Demora, vai te dar uma redução total de 5% de pós. Então, basicamente, eu tenho que migrar muitas equipes que eu tinha de dano, né, muitas cartas que eu tinha de dano, para cartas e encantamentos que reduzem a pós-conjuração. Então, pessoal, agora nós vamos testar o dano da skill Disparo Certeiro. Como vocês podem ver aqui, eu tô somente com os buffs, somente com bolinho, o resto é buff ou de Attack Speed ou de recuperação de HP ou SP. Então vamos usar os buffs próprios aqui. Agora nós vamos ilimitar e nós vamos testar o dano agora.
Então ficou por volta de 38.8 kk de dano. Só para lembrar aqui, eu não estou usando a Freon espacial aqui, eu estou usando 2 cartas Cavaleiro do Abismo para maximizar ainda mais o dano para a gente testar e conseguir comparar. E é isso, pessoal. O que a gente pode concluir dessa comparação? Tanto o disparo certeiro quanto o tiro crescente estão fortes, mas até para minha própria surpresa, tiro crescente, quando bem otimizado, com os melhores equipamentos disponíveis, né, na medida do possível, ele tá bem mais forte, porque a gente viu que o disparo certeiro tirou mais ou menos 38 ou 39 kk no dummy. Tiro crescente já chegou a 59 kk. Muita coisa. A build de tiro crescente está bastante otimizada, mas disparo certeiro, algumas coisas poderiam mudar. Por exemplo, a bota, eu continuo usando uma Tritão Abismal, em que basicamente não está dando nenhuma... não está fazendo nada na build de disparo certeiro, porque eu uso essa carta por causa do dano crítico. Eu poderia usar uma errante espacial para 35 de ataque, eu poderia ir além, usar uma Andarize Infernal para mais dano físico. Além disso, tem também a diadema. A diadema ela tá com uma joia temporal de sorte e uma insígnia do talento. Eu poderia usar uma joia de destreza e uma insígnia da maestria para mais dano físico à distância. Só que dano físico à distância não faz tanta diferença para o sentinela. A gente testou ilimitado. Ilimitado a gente tem 350% de dano físico à distância ali extra. É muita coisa. Não faz muita diferença. Chutando muito alto, eu acho que se eu tivesse com esses encantamentos perfeitos e uma carta na bota muito forte, eu aumentaria no máximo 4 kk de dano ali, e a diferença continuaria sendo 15, 16 kk de dano, e tiro crescente estava batendo mais do que disparo certeiro. Isso é muita coisa. Então nesse momento o tiro crescente já tá bem forte, mesmo basicamente não tendo quase nada que buffa skill, então a tendência é ficar cada vez mais forte. E é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Agora que eu fique com uma gameplay com a build de tiro crescente.